boa noite. Que bom estarmos de volta aqui para conversarmos um pouquinho sobre casamento, sobre esse tempo que nós estamos vivendo. E o nosso tema, o tema da nossa live hoje é a quarentena e o mal-estar na convivência conjugal. E nós temos muito para falar sobre esse tema, não é mesmo? Então eu queria que você, nesse momento, convidasse alguém, algum casal de amigos que você conhece, envie o link dessa live para que outras pessoas possam participar. Não participe sozinho, encaminhe para outras pessoas também para que elas possam participar. E que bom ter você aqui, que bom que você, seu esposo, você e sua esposa estão aqui participando conosco desse momento. Nós queremos muito que Deus fale ao seu coração nessa noite, amém? Nós vamos fazer uma oração enquanto você convida pessoas aí, tá bom? Senhor, nós queremos te agradecer por estarmos na tua presença, nós queremos te agradecer por cada família, por cada casal que nos escuta nesse momento, e nós queremos pedir que a bênção do Senhor esteja sobre esta família, que o Senhor possa guardar este casamento, que o Senhor possa guardar essas vidas, Senhor, dando graça, dando estratégias nesse momento de distanciamento de outras pessoas, nesse momento onde nós estamos em casa, que o Senhor possa fazer desse tempo um tempo de encontro e não um tempo de desencontro. Nos ajude a nos ajustar como casais nesse tempo. Em nome de Jesus nós te pedimos. Abençoa cada casal que vai participar conosco dessa live nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. 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 Para presentearmos vocês, nós vamos começar cantando, viu? Então, ouça aí. Se você sabe, é uma música da década de 70. Se você sabe, se você nunca ouviu, você vai poder aprender. Pense na letra. Meu vizinho bateu no meu carro, não quis admitir. Ele toca trombone, usa meu telefone sem pedir. Esse tipo não é fácil pra qualquer crente aguentar. Nessas horas tão difíceis parece impossível amar. O amor não é um sentimento, não. Sentimento sempre vem e vão. O amor faz sempre bem a todos, mesmo sem sentir. É tua escolha, tem que decidir. Meu marido chegou do serviço e começou a queixar-se. A janta não está pronta porque não toma conta do seu lar. Lua de mel foi-se embora, toda a emoção na hora foi pra o ar. Nessas horas tão difíceis parece impossível amar. O amor não é um sentimento, não. Sentimento sempre vem e vai. O amor faz sempre bem a todos, mesmo sem sentir. É sua escolha, tem que decidir. O amor Não é um sentimento, não. sentimento Sempre vem e vão. O amor faz sempre bem a todos, mesmo sem sentir. É sua escolha, tem que decidir. Bem, esse cântico tem tudo a ver com o tema que nós vamos tratar hoje. A quarentena e o mal-estar nas relações conjugais. De fato,
nós estamos vivendo o que a gente poderia nominar de teste de fogo, né? Talvez você nunca tenha passado tanto tempo dentro de casa, nunca tenha passado tanto tempo com o seu cônjuge como você está passando agora. Está sendo forçado a passar por esse tempo de distanciamento social, distanciamento de outras pessoas, e você precisa estar em casa. E para muita gente isso está sendo um teste de fogo, uma prova de amor. E como nós cantamos nesse cântico, amor não é sentimento, amor é decisão. Sentimento eles vão e vêm, mas o amor é uma escolha, é uma decisão. E a gente precisa, nesse tempo de quarentena, decidir, nesse tempo de tanta proximidade, decidir amar. Nesses momentos de tanto tempo passando junto, aflora de dentro de nós o que cada um já tem, o que cada um já traz. E isso se potencializa. Então, se você é uma pessoa aflita, ansiosa como Marta, né, que quer deixar a casa toda muito arrumada, você quer deixar tudo no lugar. Então, nesse tempo, isso se aflora. Você tem mais desejo de fazer isso. Então, tudo que você já trazia, não é que as coisas mudaram, é que agora se aflora mais, porque vocês estão convivendo mais. E isso, muitas vezes, é gerador de estresse. E por ser gerador de estresse, acaba gerando conflitos e mal-estar na relação conjugal. Outra situação que pode estar acontecendo, porque algumas coisas que vocês tinham planejado para esse ano de 2020, quem sabe a comemoração do Dia dos Namorados agora, semana que vem, né? Você tinha pensado em sair para o restaurante, fazer os nossos jantares como a gente fazia todo ano. E talvez você tinha outros planos, quem sabe viajar, não sei, fazer alguma coisa diferente, quem sabe comprar uma casa, comprar um imóvel, um móvel de casa, mas nesse tempo não está dando para fazer isso. Aquilo que você tinha projetado não está sendo possível. Isso também traz angústia, isso também traz aflição na alma e muitas vezes essa aflição repercute, essa ansiedade repercute no relacionamento, causando mal-estar. E o sentimento também que pode comumente acontecer é um sentimento de invasão de privacidade, né? Porque você está deixando de passar alguns momentos do dia com o seu cônjuge para passar a maior parte do dia junto com ele ou com ela. E isso pode estar trazendo uma sensação de invasão de privacidade, né? Toda hora a pessoa está ali perguntando o que você está fazendo, o que você vai fazer, né? As individualidades se chocam e isso também causa mal-estar no relacionamento. A verdade é que a gente nunca ficou tanto tempo junto dentro de casa e para isso é necessário criatividade. Precisamos ter criatividade, precisamos ser criativos para evitar que essas situações de estresse, de angústia, de conflitos gerem mal-estar no nosso relacionamento, no nosso casamento. Então, esse é o tema da nossa live de hoje. E é muito importante que você que está aí, né, esse casal, pense que, infelizmente, nós vamos discutir um tema tão importante, tão atual, que é essa convivência conjugal, ou a convivência da relação conjugal nesse tempo de confinamento, né? E todo confinamento, com o passar do tempo, vai produzir um comportamento, se não tratado, pode ser um comportamento inadequado. E Paulo diz, né, um dos conselhos de Paulo, se depender de nós, que haja paz, né, que haja
conciliação, que haja uma convivência harmoniosa. Então, a psicologia traz alguns ensinamentos importantes que têm muito a ver com o ensino bíblico, né? Principalmente nessa maneira de considerar um ao outro, de respeitar um ao outro. Então, a psicologia apresenta que nesses tempos de confinamento, pelo menos numa relação interpessoal, no caso a relação conjugal, 3 queixas, que nós chamamos de mal-estar, né? Esse mal-estar na convivência da relação conjugal é produzido por 3 situações de adoecimento na relação. Fala de uma situação que é uma relação retraída, fala de uma situação que é uma relação insegura e uma outra que chamamos também de uma relação infantilizada. Então, nesse momento, não necessariamente isso vai acontecer no seu casamento, está acontecendo, não precisa acontecer. E também é bom partir do princípio que nós estamos falando de relacionamentos normais, tá? Não estamos falando de relacionamentos que já apresentam um grau de dificuldade maior. Relacionamentos adoecidos, que aí se configura um outro nível de comportamento. Então, nós estamos partindo do pressuposto que o seu casamento pode estar enfrentando uma crise, mas essa crise ela pode ser solucionada. Além de dicas, de conselhos, nós cremos muito na intervenção de Deus no seu relacionamento. Então, o primeiro mal-estar na convivência da relação conjugal é quando esse mal-estar vem numa relação conjugal retraída. O que é uma pessoa retraída? Literalmente, é aquela pessoa que é puxada para trás. Então, nesse sentido, como Suzana colocou no início, com o passar do tempo, nesse confinamento, nessa quarentena, as individualidades vão aparecendo. Então, aquela pessoa que está do seu lado, essa pessoa que você ama, pode apresentar um comportamento que vai influenciar a relação conjugal de vocês. E essa relação conjugal começa a apresentar um quadro de uma relação conjugal retraída. E isso implica numa situação onde essa relação começa, a criar um certo desconforto. Por quê? Porque uma pessoa retraída, ela nunca se abre por completo. Ela tem muita facilidade de se aproximar, mas tem muita dificuldade de se entregar. E às vezes nós encontramos isso com a permanência constante da sua esposa e do seu esposo aí ao seu lado. Então a pessoa vai aos poucos se manifestando e vai começar a ter um quadro de comportamento que vai afetar essa relação conjugal. E a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque essa relação conjugal retraída é fruto dele ou dela, que primeiro não tem uma autoestima elevada, não se mostra muito confiante em si, e nesse nível de relação interpessoal vai entrar em choque. Nós vamos ter sérios problemas, porque nós temos nessa convivência uma pessoa que está sempre com o pé atrás, e isso vai repercutir
nós selecionamos pelo menos 3 situações quando essa relação conjugal retraída ela é notada, né? Primeira questão é que começa a aparecer uma situação de não se sentir bem e principalmente quando começam a aparecer as cobranças. Então, essa relação conjugal retraída, ela vai apresentar por parte de um dos cônjuges uma certa cobrança, exagerada ou não, e aí o outro começa a se queixar, porque acredita que está já se doando, está se dando. E numa perspectiva de uma pessoa retraída, ela sempre pensa que quem cobra muito não dá retorno. É coisa da cabeça, da percepção dessa pessoa, né? E há uma coisa também interessante, que é uma enorme produção de altos e baixos na relação emocional dessa pessoa. Vão aparecer crises emocionais constantes, porque imagine, ela se aproxima ou ele se aproxima, mas sempre com uma reserva, com medo de se entregar, porque pode estar percebendo que não é, né, essa pessoa ideal, que não corresponde ao que o outro pensa. Então, geralmente, essas crises emocionais começam a aparecer. E uma outra situação também é que essa pessoa que promove, que provoca essa relação conjugal retraída, ela não sabe lidar com as decepções. Ela tem consciência que ela também vai causar decepção e ela também não suporta a decepção. Então ela não sabe lidar muito, né, com certas situações, principalmente essa situação de decepção. Então é um sintoma muito comum que se apresenta numa relação conjugal dentro de um confinamento, né? Porque também a Bíblia é muito clara quando diz que não há nada oculto que não seja revelado. Isso não é só a nível de pecado, mas é a nível da própria natureza humana. A gente consegue esconder por muito tempo, mas com o passar do tempo, essa nossa natureza humana, essa nossa personalidade, e devido a essa constante presença do outro, como Suzana falou, né, começam a surgir comportamentos inadequados. Então, vamos pedir ao Senhor graça, né, para saber lidar com essa relação conjugal retraída, onde um avança, né, não só no sentido emocional, no investimento sentimental, mas em sonhos, em projetos, e o outro fica com o pé atrás, né? Então, não é bom que isso aconteça. Uma segunda situação que também aparece, e a gente está lidando com esse mal-estar na convivência conjugal, é o aparecimento de uma convivência conjugal insegura. Então, nós temos a primeira, que é uma convivência conjugal retraída. A segunda é uma convivência conjugal insegura. Ou seja, este mal-estar se reflete justamente na hora em que um dos cônjuges se sente prejudicado na falta de afeto e de atenção. Então, a pessoa, ela, pelo seu histórico de vida, provavelmente, já traz consigo uma certa insegurança. E nesse confinamento, esse mal-estar é muito comum. Brota uma insegurança. E essa insegurança, ela vai caminhar nessa coisa dúbia que é a falta de afeto e também uma certa desconfiança.
Então, isso é muito prejudicial na relação conjugal, quando essa relação apresenta esse quadro, né, de uma relação conjugal insegura. E aquele cônjuge, né, seja o marido, a esposa, que ela apresenta esse quadro, nós vamos entender que, com o passar do tempo, né, essa insegurança vai gerar um desconforto enorme. Porque imagine o que é você conviver com uma pessoa insegura e que todo o tempo tem que dar satisfação, né, de todas as coisas. Não que isso seja ruim numa relação conjugal, mas a pessoa insegura, né, e pela sua insegurança vai nutrindo essa relação conjugal insegura, começa a produzir uma certa responsabilidade do outro na manutenção, né, da sua relação conjugal sadia. E na prática, como é que isso funciona? Como é que esta relação conjugal insegura se apresenta? Primeiro, é uma certa cobrança até inoportuna da presença do outro. Parece que há uma disputa e nesse tempo, né, a pessoa insegura, ela quer todas as atenções voltadas para si. E por qualquer situação, até simples, uma palavra boba, uma brincadeira, né, pode levar essa pessoa a gerar um monte de minhoca na cabeça e por bobagem começar a pensar até em separação. Mesmo que é o medo que ela tem justamente disso, mas ela começa a criar, né, uma capa de proteção falando sobre isso. Tá? Então a gente precisa também cuidar desta relação conjugal insegura. E a terceira, que a gente conhece também e gostaria de apresentar para vocês, é esse mal-estar de uma relação conjugal infantil. Então a gente sabe que essa relação vai se apresentar de um lado ou de outro, ou seja, dele ou dela, em uma cobrança muito na perspectiva do egoísmo. O que é que criança faz? Né? A criança, ela quer ser o centro de todas as coisas. Então, de repente, nessa relação conjugal infantil, tem aquele ou aquela que começa a disputar a atenção. Ela não liga muito para a realidade que está à sua volta, pensa só em si mesma e no que depender dela ou dele, tudo tem que funcionar para o seu bem-estar. Então nós vamos voltar ainda um pouquinho a essas três relações, né, conjugais. Primeiro, a retraída. Segundo, a insegura. E terceiro, essa relação infantilizada. Que com o passar do tempo você começa a perceber, e nós cremos, né, que além da oração e da palavra do Senhor, como a gente pode tratar esse mal-estar? Vamos pensar então na primeira relação que nós colocamos aqui, que é aquela retraída, né? Como a gente pode melhorar isso? Primeiro, nós devemos levar o outro a reconhecer, né, principalmente que ele ou ela tem valor. Ela não precisa ter medo de confiar em você. Ela não precisa ficar sempre com um pé atrás, pensando o que é que você está escondendo de mim, ou com medo de avançar. Então, isso é importante, você percebeu isso na sua relação, né? Está uma relação conjugal retraída, você teve esse discernimento, então leve o outro, leve o seu marido, a sua esposa a
para que ele tenha ou ela tenha esse entendimento de que ela tem o seu valor, ela é importante, e aí depende muito dessa parceria, né? Ele é importante também, né? Ele é importante, ela é importante, né? Então é importante você valorizar isso, né? Essa pessoa que está do seu lado. Com relação à relação conjugal insegura, a gente precisa também entender que essa pessoa precisa aceitar que nós somos diferentes. Nós somos completamente diferentes, não só no biológico, mas nas reações, né? Esse tempo de convivência pode ser muito doloroso para uma pessoa, mas pode ser tranquilo para outra. Então a gente precisa compreender isso. Então essa insegurança brotou na sua relação conjugal, você precisa ter esta consciência, saber que o outro é diferente de você, que tem reações diferentes frente ao novo, e que nesse momento você precisa investir muito, né, para também trazer o outro, na medida do possível, no mesmo entendimento que você tem. E a terceira, que é esta relação conjugal infantil, ela também é possível ser tratada na medida em que você deve abrir os olhos dele ou dela. Porque dependendo do nível dessa relação infantilizada, isso pode causar um dano enorme a tal ponto daquela pessoa que tem esse comportamento acabar ficando sozinho ou sozinha. Porque ninguém suporta também o tempo todo ter que lidar com uma pessoa que não sabe reverter uma decepção, uma frustração, né? E uma relação infantilizada, ela também é muito destacada na questão da expectativa que a pessoa coloca no outro. A gente sabe disso, como a criança, ela gera uma expectativa, de alguma forma, na outra pessoa. Então, queridos casais, irmãos, vamos entender que nesse tempo, você percebeu, né? Teve esse discernimento que a sua relação conjugal apresenta um mal-estar e você pode, né, a partir de hoje, não só desse momento, mas dessa advertência, começar a investir mais, né, para que sua relação seja cada dia melhor, satisfatória para ambos, não é só para uma pessoa. É importante a gente pensar que qualquer que seja o mal-estar, talvez você não tenha se encontrado em algum desses tipos que foi dito, talvez você esteja com outro tipo de mal-estar na sua relação, ou quem sabe você não está sentindo nenhuma coisa em termos de mal-estar. Talvez esteja tudo bem, que bom que está tudo bem, mas você pode ajudar, quem sabe, outras pessoas que estão passando por situações assim. Mas em qualquer que seja a situação que você esteja vivendo, que o seu relacionamento está vivendo, você precisa pensar, a primeira coisa é um momento que vai passar. Eu estava vindo de carro outro dia e me deparei com um outdoor muito grande dizendo, vai passar. Essa palavra, ela é tão forte, naquele momento veio tão forte no meu coração, como um bálsamo. Vai passar, vai passar. Esse tempo vai passar. Achei muito interessante que depois da última live, que foi falado sobre Noé, o dilúvio, Habib mandou um texto para a rede de casais, onde ele falava que da mesma forma que a porta da arca foi fechada por fora, nesse momento é justamente as coisas lá fora que nos fecharam dentro de casa, né? São as determinações
das autoridades que nos fecham dentro de casa. E agora muito mais fortemente para quem mora na Mangabeira, no Tomba, no Sim, né? Que é a ordem exatamente ficar dentro de casa, não poder circular com o carro, só passar por esses bairros. Começou isso ontem à noite, só passar por esses bairros quem é morador. Então isso pode, esse sentimento que suscita dentro de nós, isso é natural. Mas a primeira coisa que você precisa ter na sua mente vai passar. Eu preciso ter paciência para vivenciar esse momento. Eu preciso ter paciência com o meu parceiro, com a minha parceira. Eu preciso ter paciência para saber que da mesma forma que eu estou sob pressão, a pessoa que está comigo, que eu escolhi para estar com ela, também está vivendo pressão. Então não é só você que está sob pressão. E às vezes, nesse tempo, uma pressão que é muito forte, que às vezes causa esse mal-estar da retração, de estar retraído, pode causar justamente perdas salariais. Né? Muita gente está vivendo isso, redução de salário. Isso causa ansiedade, preocupação com o amanhã, isso causa pensamentos confusos, o que vai acontecer, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei quanto que vai passar, eu vou ter condição de pagar todas as minhas contas. Isso está acontecendo em grande parte dos lares brasileiros. E a gente precisa, nesse momento, acreditar, manter firme a nossa esperança de que esse tempo vai passar. Eu preciso ter paciência com essa outra pessoa. Eu preciso ser parceiro, ser parceira. Quando nós ministramos sobre estar do lado, quando Deus fez a companheira que Ele considerou idônea, a palavra de Deus fala de alguém que é encorajador. Então eu acho que esse papel de encorajar é tanto nosso como mulheres, como também do marido. Olha, vai dar certo, vai passar, a gente vai atravessar isso, a gente vai sair do outro lado, vai ser maravilhoso. Então tenha paciência, confie no outro, confie nos projetos. Na hora que a tensão estiver muito grande, faça projetos, sente, sonhe junto. Como é que vai ser 2021? Faça sim projetos, não se furte de sonhar juntos, porque isso também ajuda a resolver conflitos, ajuda a resolver mal-estar. Às vezes você está tão focado no problema, no mal-estar que foi gerado, que você não pensa, não consegue vislumbrar o amanhã com coisas positivas, com aquilo que pode acontecer. Então faça projetos, acredite, sonhe, encoraje. Eu acho que esse é um momento também de grande aprendizagem. A gente pode passar por esse momento e sair dele muito mais forte nas nossas relações. Eu creio nisso. A sua relação ficará muito mais forte se você tiver a força e a determinação de acreditar, de romper, de vencer tudo aquilo que hoje representa um mal-estar na sua relação. Porque você crê que Deus está com você, que isso vai passar, que o Senhor uniu vocês e que amanhã vocês viverão tudo aquilo que foi sonhado e projetado. E é bom a gente ter consciência de que nós estamos falando desta relação conjugal normal. Todos nós passamos por momentos difíceis e também por crises, né? Veja como a gente pode mediar esses conflitos. O nosso objetivo também hoje à noite não é apenas apresentar esse mal-estar ou aquilo que causa o mal-estar. Essa relação conjugal retraída, essa relação conjugal insegura, essa relação conjugal infantil, ela tem como ser também curada da parte de Deus.
Mas há, como Suzana falou, que tem que haver o desejo do outro em investir nessa pessoa, em investir no seu relacionamento. Então, como você pode fazer isso? Então, como eu disse no início, todos nós somos imperfeitos. Nós não encontramos um casal modelo de perfeição. Mas o discurso da imperfeição não nos deve negar o desejo nem o dever de investir, de melhorar o nosso relacionamento. Então, tem algumas dicas que vocês podem fazer. Primeiro, ter mais sensibilidade nesses momentos e menos cobrança. É importante isso. Você precisa perceber o estado emocional do outro, os sinais que o outro está apresentando. Então, para isso é importante a sensibilidade. Uma segunda dica é que é preciso mais aproximação, né? Não é o fato de estar debaixo do mesmo teto, da mesma casa, que estamos próximos. Como a gente tem dito também, né? Não é o fato de estarmos distantes geograficamente que estamos separados. Então, nós precisamos investir na aproximação, porque a aproximação exclui, afasta essa desconfiança, né? É importante isso. Então, mais aproximação, menos desconfiança nessa relação. Uma outra dica é mais interdependência e menos dependência. Tá? A gente precisa entender que eu sou diferente de Suzana, ela é diferente de mim, mas se eu ficar na minha diferença e ela na diferença dela, nós não vamos ter essa interdependência. Nós vamos ter uma independência e uma independência, ou uma dependência e uma independência, ou uma independência e uma dependência. Então, o importante é que haja essa interdependência, não que o outro se sinta independente e cobre, né, da outra pessoa. Então, é importante isso, ter essa consciência. E também uma outra coisa que é fundamental é mais vida com Deus nesse momento. Como é que o casal tem mais vida com Deus? Orando junto e lendo a palavra do Senhor. Não tem milagre, não tem receita pronta, é mais vida com Deus. E isso tem muito a ver nessa situação que estamos vivendo. Suzana falou, com certeza, o casal que sair desse momento fortalecido vai fortalecer outros relacionamentos. Então, vamos pensar em 3 situações. Por exemplo, esse tempo de casamento que você tem, de relação conjugal. Não estou dizendo que o casamento melhora com o tempo. Às vezes sim, às vezes não. Deveria melhorar com o tempo. Tem que ser como o vinho, viu? Tem que melhorar com o tempo. Às vezes sim, às vezes não. Mas esse tempo de convivência já é suficiente para você perceber o outro, já conhecer o outro. Então, é muito importante que, dependendo da crise que o casal enfrenta, né, nesse mal-estar, o tempo cronológico, o tempo de convivência ajuda muito, né? Outra coisa com relação à vida conjugal é o momento em que vocês estão vivendo. Às vezes é um momento, como Suzana falou, de perdas financeiras, de perdas de projetos. Então, é importante você entender que para você pode não ter importância, mas para ela ou para ele é muito importante. Então, às vezes, o momento também influencia muito na geração dessas crises. E, por último, também é o nível de compromisso do casal com Deus.
tá? Que às vezes se percebe que em algumas situações nós temos uma mulher envolvida e um homem distraído, um homem retraído. Nós temos uma mulher segura, um homem seguro. Estou falando num contexto de relacionamento com Deus. Nós temos uma mulher madura e um homem infantil. Ou o contrário, isso também pode acontecer, né? Então é importante que você perceba que esse nível de compromisso do casal com Deus / igreja é fundamental nesse momento. Eu quero dizer isso aqui mais uma vez: nenhum nível de compromisso com Deus exclui a vida da igreja. Afinal de contas, Jesus é o cabeça de um corpo. Você não vai seguir apenas uma cabeça. Então é importante que você entenda isso. Quando você, marido, está investindo nesse tempo, né, no seu compromisso com Deus, pense, as lives que nós estamos fazendo é como se fosse e é um culto. Não é porque é uma live que você não valoriza, não participa, não tem interesse. Não, nós não estamos fazendo isso por uma opção, estamos fazendo isso por uma condição. Então, leve a sério o casal, as lives, né? Leve a sério o seu compromisso com o corpo de Cristo. Afinal de contas, você resolveu caminhar com a gente. Então é importante isso, porque às vezes a mulher está comprometida com as lives, participa, a gente percebe o interesse, um retorno, e o marido está ali retraído, né, sem investir nisso e também investir a sua casa, a sua família. Falar para os seus filhos que aquele momento é como se você estivesse na igreja, aliás, no templo, né? Então é importante isso. Nós cremos nisso. Primeiro, nessa sensibilidade maior de perceber o outro. Segundo, nessa aproximação que gera, né, mais confiança e expulsa a desconfiança. Nessa interdependência, né, mostrar que o outro é importante para você e que você também é importante para o outro. E mais vida com Deus. Mais vida com Deus. E vida com Deus tem a ver com vida também na igreja. O templo está fechado, sim, mas a igreja está aberta. As portas da igreja estão abertas. Então, eu queria ainda dar uma palavra com relação ao que Antônio José falou. Ele disse assim: nós estamos falando para um relacionamento conjugal normal. Talvez você tenha se perguntado, será que meu relacionamento conjugal está normal? Qual a diferença, qual o oposto do relacionamento conjugal normal? Acho que seria um relacionamento conjugal adoecido, né? Mas eu queria dar uma palavra, caso o seu relacionamento esteja adoecido. Nós cremos nesta palavra, a palavra de Deus, nós cremos nela. Nós cremos que Deus é poderoso para intervir no seu relacionamento adoecido. Até o momento nós estávamos falando de normalidades que acontecem no nosso dia a dia. Pessoas se sentem inseguras, retraídas, pessoas têm comportamentos infantilizados. A gente precisa avançar, a gente precisa crescer, a gente precisa ter segurança. Tudo isso faz parte de um relacionamento que foi chamado por Antônio José aqui de normal. Mas eu queria dizer que se você nesse momento está com um relacionamento adoecido, nós queremos profetizar sobre o seu casamento também. Nós cremos que Deus pode mudar essa realidade. Deus tem projeto para a sua família, Deus tem projeto para a sua vida. Não há nada que esteja tão ruim que não possa, pela intervenção de Deus, ser restaurado. Existem joias preciosas que elas se tornam preciosas quando passam exatamente por crises, por fogo.
O ouro passa pelo fogo para ser purificado, a prata passa pelo fogo para ser purificada, o diamante precisa ser burilado para se tornar essa joia linda. Eu quero dizer para você que está passando pelo fogo, que está passando por situação difícil, que está talvez desistido do seu casamento, sem acreditar mais no seu relacionamento, eu quero dizer para você mesmo, há jeito sim, porque Deus tem projeto no seu relacionamento, Deus tem projeto na sua vida. Nós cremos num Deus que pode entrar na sua casa, agora, aí onde você está, e começar a mudar a realidade. Existe um filme lindo, que se você não assistiu ainda, eu recomendo que assista, que é Quarto de Guerra. Às vezes a gente pensa que as coisas só vão mudar quando os dois mudarem. Mas para que as coisas mudem é necessário que alguém tome a frente, a dianteira desse processo. E pode ser você, marido, pode ser você, esposa. Você pode tomar a frente disso. Você pode interceder, você pode fazer o seu quarto de guerra, o seu lugar de oração. E Deus vai atender o seu clamor. E Deus vai mudar a realidade da sua casa. Eu creio que Deus pode mudar a realidade da sua família. Eu creio que a sua casa pode ser lugar de adoração. Eu creio que quando tudo isso acabar, você vai lá na igreja e a gente vai testemunhar e a gente vai glorificar na rede de casais do que Deus fez nesse tempo onde a porta foi fechada do lado de fora e você precisou ficar na sua casa. Conhecendo mais essa pessoa que está do teu lado, aprendendo a respeitar as individualidades, aprendendo a respeitar as dificuldades que o outro tem. Todos nós temos, né? E o Senhor quer nos ensinar com isso também. Esteja aberto para este ensinamento, esteja aberta para esse ensinamento. É projeto do Senhor a sua família, é projeto do Senhor a sua casa. Deus vai mudar essa realidade e nós vamos orar por isso. Amém? Eu queria que nesse momento você orasse junto conosco. E que também, depois dessa oração, essa live vai ficar gravada. E você pode sinalizar para outras pessoas que você conhece, que estão com relacionamento adoecido e que precisam de uma intervenção do Senhor. Se você fizer isso, você vai estar sendo instrumento e canal de Deus para que outras famílias sejam tocadas. Nós cremos num Deus que pode tocar a sua família. Deus pode mudar a sua realidade. Amém? Nós vamos orar. E eu queria que você recebesse aí onde você está o toque do Senhor, a força do Senhor, para que você se levante como marido ou se levante como mulher, para que o seu casamento seja restaurado, para que esse mal-estar seja modificado em um tempo de bênção e de refrigério no seu relacionamento. Em nome de Jesus. Pai, nós oramos agora por cada família, cada casamento que está nesse momento, ouvindo, participando, e em nome de Jesus, nós pedimos a Tua intervenção. Amém. Se houve qualquer, Deus, investimento no reino espiritual da maldade contra este relacionamento, nós, como autoridade pastoral, queremos desfazer em nome de Jesus, para que esta família, este casamento volte a ser sadio, volte a ter a paz, o amor, a segurança, e que todo nível de desconfiança, todo o investimento do mal para separar este relacionamento caia por terra na autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós abençoamos, Senhor, que esse mal-estar do relacionamento conjugal retraído, do relacionamento conjugal inseguro, do relacionamento conjugal infantil, eles sejam, ó Deus, transformados em relacionamentos conjugais seguros. Que este marido e esta esposa dê abertura ao Espírito Santo, para que ele dirija
ó Deus, todas as etapas na vida conjugal. Amém, Jesus. Nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor gere uma fome e uma sede nesse casal Amém. de busca do Senhor e da sua palavra. Amém, Jesus. Nós abençoamos os teus filhos, crendo que há poder Amém. no nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Amém. Eu queria te fazer um convite ainda. Nós estamos, a pastora Neia lançou na Rede de Mulheres uma campanha de oração 3 vezes ao dia pela nossa cidade, pelo nosso estado, pela nossa nação, para que o Senhor modifique essa realidade de tantas mortes, que o Senhor modifique essa realidade que nós estamos vivenciando. Então nós estamos como Daniel, clamando pela manhã, à tarde e à noite. Eu queria convidar você que você possa fazer isso em algum momento do dia, que essa oração seja em família, mas que você possa fazer isso também sozinho, manhã, tarde e noite, clamando pela nossa cidade. O Senhor vai trazer um mover diferenciado. E eu creio também, quero terminar dizendo que creio que nesse tempo o Espírito Santo vai começar um mover de avivamento na sua casa. Receba essa palavra em nome de Jesus.